Então vamos juntos acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento, respirar profundamente e vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus neste momento, à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, rogando a eles que derramem sobre nós as suas bênçãos, a sua proteção na noite de hoje, que possamos acalmar o nosso coração, a nossa mente, abrindo espaço para os ensinamentos da noite de hoje e que possamos sair daqui recarregado de energias positivas, revigorando as nossas células físicas, aliviando as nossas dores da alma e nos preparando para um encerramento de semana em que possamos ter discernimento, pensamento leve para as nossas tomadas de decisões e escolhas. E vamos juntos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Boa noite. Se alguém estiver pensando em desdobramento, pode ficar desligado, porque eu vou falar bem alto, não permitindo que alguém se eleve um pouco a mais do que o normal. Agradeço a presença de todos, agradeço àqueles que assistirão à palestra numa vibração nas suas casas, trazendo para si a energia necessária para manter-se equilibrado. A nossa reflexão de hoje é algo que muitas vezes nós não percebemos a grandiosidade desse exercício. O que vem a ser resignação? Resignação não é subserviência, não é excesso de humildade, não é falta de opinião, não é desvirtuar aquele que o pratica. Resignação é viver a essência do equilíbrio na consciência de que vivemos um momento de colheita. Tudo que nos acomete, tudo que nos visita, fazem parte do nosso desenvolvimento espiritual. E ele compõe, na sua totalidade, a nossa reencarnação. Quando que inicia-se a resignação? Ou quando iniciou-se em nossa vida? A partir do momento em que recebemos ao nascer aquele tapa no bumbum para desobstruir nossos pulmões e tirar o líquido em excesso ainda no pulmão. Ali começa o nosso princípio de resignação. A partir dali, até a hora que retornarmos ao mundo espiritual, nós viveremos diariamente situações de resignações. Hoje, quantas nós já vivemos? Quantos momentos nós pensamos, puxa vida, tinha que acontecer isso agora? Nossa, mas caramba, vou ter que mudar alguma coisa. Que pena que isso aconteceu. Toda vez que nós analisamos uma situação que não nos seja favorável, é um convite à resignação. Então nós vamos viver a vida toda resignado. E não devemos pontuar se é mais ou se é menos as dores e os sofrimentos, os infortúnios que nos visitam. Nós temos que ter a consciência de que esse envelope que nos chega com o endereço daquilo que nos visita,
O remetente somos nós mesmos, em outras oportunidades. Algumas nessa vida, outros em outras vidas passadas. Eu gosto muito dessa frase. Quando as pessoas fracassam, o que lhe faltou não foi inteligência, foi amor. Somos seres capacitados com inteligência e lógica para sabermos da nossa responsabilidade, em especial quando temos na doutrina a nossa sustentabilidade para pontuar a nossa evolução. A doutrina abre os horizontes da nossa mente de uma tal forma que nos torna coautores da construção desse universo que vivemos. E para isso eu tenho que ter inteligência. Não que a doutrina espírita nos faz mais inteligentes do que outros segmentos, mas ela nos trata com maior racionalidade. Ela nos oferece a lógica da razão nas suas respostas, no seu conteúdo. E quando eu pus a palavra amor, eu quero dizer que muitas vezes enfrentamos aquilo que denominamos fracassos, que nada mais, nada menos são resultados que não nos agradam. E aí ele diz o amor é a intensidade com que eu me dedico aos meus projetos. Quando eu penso em construir algo e dedico mais ou menos, ou uso uma frase que normalmente nós usamos, tipo, eu vou tentar fazer algo. Quando eu digo que eu vou tentar, eu já me conformei com 50% do fracasso. O tentar é uma justificativa do não fazer. Trabalhei a minha vida inteira na área de tecnologia, como analista de sistema, analista de suporte técnico. Trabalhei para a IBM há algum tempo e muitas vezes recebia tarefas de montar CPDs de grande porte. Jamais, quando eu montava equipe de analista de suporte, eu usava essa expressão. Vamos tentar montar um CPD, os últimos, na Caixa Econômica Federal. Tentar. Nós não estamos aqui para tentar. Nós estamos aqui para conseguir, para viver e para obter resultado positivo. Então, quando o autor da frase diz, faltou amor, ele quer dizer, faltou intensidade da dedicação naquilo que você deseja fazer, naquilo que faz. Às vezes pensamos que a nossa existência reencarnatória é mais ou menos uma estrada como essa. Reencarnamos e pensamos que será tudo tranquilo. Como percebemos, não tem buraco, mas também não tem acostamento. Mas parece uma estrada bastante amiga, né? Uma estrada onde a situação apresenta-se favorável à nossa existência. Mas não é assim a nossa proposta. Na nossa encarnação, no nosso caminhar, no nosso viver, nós teremos curvas, subidas, buracos, falta de acostamento, teremos desvios, teremos uma série de inconvenientes que vão atrapalhar a nossa caminhada. E eu elenquei 4 frases para trabalhar cenários e contexto diferenciado. O primeiro, não aguento mais a minha vida. Tudo que eu tento fazer dá errado. Eu não sei o que eu vim fazer nessa existência. Acho que Deus errou quando me permitiu aqui voltar. Se acredita na reencarnação. Eu não deveria ter nascido. E aí nós começamos a nos comparar a outras pessoas. Fulano, que é muito menos capacitado do que eu, consegue as coisas, realiza tudo, viaja todo ano, troca de carro todo ano. E para mim as coisas parecem que são difíceis. A minha vida é uma constante dificuldade. Nós devemos ter na proposta da expiação, que é uma das máximas da doutrina espírita, que a nossa vida a nossa existência é provas e expiações, nós devemos perceber que as expiações são os agrados divinos, são as oportunidades e a certeza de que Deus não nos julgou, não nos condenou por tudo aquilo, pelos equívocos que cometemos em outra existência. Se aqui estamos, é que voltamos para nos refazermos, nos reconstruirmos. Porque ao nascermos, nós somos o quê? Nós somos a soma das nossas competências de vidas anteriores. O produto que veio acabado para ser reconstruído foi a minha competência. Eu me fiz ao longo das minhas vidas. Nós nos fizemos. Então não existe um responsável pelas minhas infelicidades, pelos meus infortúnios e em especial pelas minhas expiações.
A expiação é purificação do espírito. Então, quando fala, não aguento mais a minha vida, agradeça pelas dificuldades que te visitam e aprenda com ela. Cresça, porque elas não vão deixar de vir. Não aguento mais o meu trabalho. Às vezes escolhemos trabalho que não nos satisfaz. Escolhemos uma profissão que talvez não seja aquilo que eu sonhei na vida. Mas eu tenho que me adequar aonde eu estou e o que me dá a sustentação na minha condição social, familiar e profissional. Eu não posso reclamar daquilo que eu consigo tirar o meu sustento. Eu tenho que ter consciência que se eu quiser algo melhor, projete-se, busque, vá atrás. Existem inúmeras pessoas que mudam de profissão radicalmente numa determinada faixa de idade porque estavam insatisfeitas. Outros terminam curso como um vizinho que teve a maior decepção da vida. 8 anos o menino, o filho, estudando medicina em Campinas e volta no final do ano passado e o pai fala, e aí, como que nós vamos fazer? Qual que é a sua perspectiva? Você vai tentar residência aqui em Goiânia, em algum lugar? Ele falou, não, eu não vou exercer a profissão. Mas como assim, 8 anos, estudando, fazendo residência em Campinas? Ele falou, eu não gosto, não quero medicina na minha vida. E entregou o diploma para o pai. Mudou radical. Hoje ele trabalha com Bitcoin, trabalha com investimento, com outra coisa totalmente diferente. Ele não salva a vida dos outros, ele está salvando a dele, nos investimentos que faz. Inclusive fazendo consultoria para outros, ajudando outras vidas a ganharem os seus recursos, mas não salvando vida. São transformações, são mudanças. Então não aguenta o trabalho? Enquanto estiver respirando, procure alternativa. Tudo que faço dá errado. Será que o erro está só em mim? Ou está na forma como eu planejo, como eu objetivo aquilo que eu quero conseguir? Muitas vezes procuramos realizações fora do nosso perfil profissional, fora da nossa capacidade existencial, e aí com certeza podemos enfrentar resultados negativos que denominamos fracasso, que são resultados que não agradam. E por último, nós reclamamos também do cenário em que nós vivemos. Que família, hein? Por que eu fui cair nessa família? Não combino com ninguém, é todo mundo desagregado, eu não consigo relacionar com esse pessoal. Se eu tivesse nascido em outra família, talvez a minha vida teria sido muito melhor. Lê do engano. Nós estamos exatamente com os familiares que nós merecemos, que nós escolhemos, que nós palpitamos e que compõem a nossa construção espiritual. Ninguém está no lugar errado. Não adianta trocar nem de família, nem de cidade, nem de país, nem de continente e, por vezes, nem de mundo também. Jesus e a resignação. Alguém consegue apontar uma mácula na vida desse homem, pelo conhecimento que tem de Jesus, pelo que já leram de Jesus? Alguma coisa que o enquadrasse para passar por todo o processo de martírio, de humilhação, o qual ele passou? Alguns atribuem a ele um momento de fraqueza, quando na sexta-feira, no jardim de Getsemane, na quinta, ele se recolhe e faz aquela oração que seria como se fosse um pedido para que não sofresse. Pai, afasta de mim esse cálice. Na realidade, afasta o cálice de pensar talvez em lamentar as dores e sofrimento, mas não de eliminar tudo aquilo que ele passaria. Porque ao adentrar em Jerusalém no domingo anterior, no domingo de Páscoa, 2 homens, 2 pessoas sabiam exatamente o que aconteceria nesse processo, nessa semana vindoura. Jesus e Judas. Judas no planejamento de ascensão, procurando o poder pela glória do rei, da qual ele aclamava, patrocinou todo esse momento de martírio. Mas Jesus o viveu, o vivenciou e se entregou a ele sem reclamar e dando a ele o seguimento necessário. E lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. É uma ironia, não? Felizes por sofrerdes.
Como que eu vou ser feliz por sofrer? É quando eu entendo que a dor e o sofrimento fazem parte da minha caminhada. E que eu vim a esse mundo não apenas para pagamento de débitos pretéritos, mas que eu vim para que com o pagamento de débitos pretéritos, eu depure o meu espírito e ajude Jesus a construir um mundo melhor. Que eu me torne uma carta viva do cristianismo que eu professo. A doutrina nos convida a isso. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas que você testemunhe em si a presença do Cristo nas suas ações. Como? Sendo uma pessoa acolhedora, uma pessoa que não seja preconceituosa, uma pessoa afetiva e uma pessoa solidária. E se, é claro, sobrar tempo, fazer aquilo que Jesus mais nos ensinou. Seja fraterno, seja solidário, tenha percepção do outro na sua caminhada. Visto que as dores desse mundo são pagamentos de dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então, resignação é a aceitação de que estamos simplesmente nos depurando e recebendo aquilo que nós semeamos. Ontem, num estudo bíblico em casa, eu faço parte de um grupo, apesar de ser espírita há 24 anos, mas ter sido evangélico 54 anos e ter sido pastor durante 14 anos da Igreja Metodista, eu tenho um grupo de oração na minha casa que reúne toda terça para estudo bíblico, da Igreja Adventista, que são meus parceiros. E falou-se muito sobre esse período, da gente conviver e aceitar aquilo que nós contraímos. Eu falo um pouco, bem superficial, sobre o porquê sofremos e o que nós viemos fazer. Mas eles não têm esse entendimento. Mas eles conseguem perceber e percebem que pela graça eu posso me renovar. E nós, espíritas, nós comungamos com o livro de Tiago. A fé sem obra é morta. A fé que não te transforma numa pessoa melhor não está cumprindo o seu objetivo. Não é apenas a aceitação de Jesus pela condição de Salvador que eu vou conseguir aquilo que eu almejo como um ser cristão. Mas eu tenho que praticar, eu tenho que exercitar a vivência de Jesus e deixar que ele reverbere dentro de mim em ações solidárias. Então, as dívidas que eu contraí, elas vão voltar. Elas vão chegar. Mas eu tenho que ter sabedoria para aprender a conviver com ela. E se eu aceitar pacientemente, a vida será melhor. Foco central. Essa é a grande dificuldade. Ser humano e ser espiritual. Nós vivemos num conflito de primazia de agenda. Quem reencarnou? O espírito ou o corpo? O espírito. O corpo é o quê? A estrada do espírito. É o corpo que num dia como esse vai se molhar. E aí o que ele faz? Subjuga o espírito. Vai hoje não, está chovendo e a chuva vai engrossar. Você já foi quarta passada, ninguém vai notar sua falta. O corpo acomoda-se. O corpo sofre as intempéries da natureza, mas o espírito sofre as intempéries da soberania do corpo. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Primazia na agenda espiritual. E o corpo acompanha. Por isso eu tenho que reavaliar a minha vida, os procedimentos que eu faço em relação a mim mesmo, a família que eu convivo e as pessoas que me cercam. Eu tenho que analisar todo o contexto da minha existência para ver onde eu posso melhorar e onde eu devo melhorar. Reprograme o meu itinerário. Quantas vezes nós ouvimos reclamações ou reclamamos da nossa encarnação atual? Aquelas frases que eu mostrei no primeiro slide, lá no estado da estrada, a minha vida só dá errado. Eu já falei isso há algum tempo atrás. Mas depois, estudando, pesquisando, eu percebi uma máxima misericórdia da vida de Deus na minha vida. A minha reencarnação talvez não esteja 100% satisfatória. E eu me pego a reclamar algumas vezes. Olha o que Deus nos concede. A governança e a gestão da outra encarnação. Construa para outra. Se nessa eu colho as anteriores, então eu vou semear coisas boas para as próximas. Então reprograme o seu itinerário.
Explore as suas habilidades existenciais, em especial os dons que tem, a profissão que tem, e oferte a outrem. Oferte o que você tiver da sua capacidade existencial para atender outras pessoas. Aí você vai simplesmente abrir a porta para Jesus e deixar Jesus agir por seu intermédio. Essa é a nossa missão. Como é que nós vivemos com as nossas dores? Esse slide, essa imagem, eu recebi ela em março de 2020 de uma amiga que mora em Portugal. Recordando, bem rapidamente, fevereiro de 2020, um pouco antes da pandemia, nós estávamos aí, todo mundo sobressaltado, né? Se vai ter pandemia, se não vai, se vai parar. Todo mundo, eu em órgão público, dirigente de uma casa espírita, já com um monte de gente doente, e aí distribuindo máscara, levando esclarecimento, por trabalhar na área de saúde, consegui muitos profissionais na área de saúde para ir lá, porque aonde o meu centro funciona é uma periferia, carente de tudo, mas de tudo. É um assentamento urbano. As pessoas lá é terrível. Ontem, essa noite mesmo, por incrível que pareça, olha a graça que nós recebemos. Entrou um ladrão na nossa casa. Nós, com muita dificuldade, mas é muita dificuldade, bota dificuldade nisso. Assim como todas as casas, né, nós perdemos todos os doadores anteriores. E eu tinha lá 18 cestas básicas que já estava sendo reservada para o Natal. Foram todas. 2 botijões de gás, uma panela de pressão enorme, que lá a gente faz sopa para 200 pessoas todo sábado. Levaram tudo, essa madrugada. Fazer o quê? É só anotar mais um xizinho, que é a 12ª vez que entram esse ano. Já colocamos tudo que for possível, só falta a gente dormir lá. E se correr o risco de não levar a gente também, depois fazer refém. Mas lá é um lugar totalmente desprovido de qualquer segurança. 2019, em fevereiro de 2020, eu recebo um diagnóstico. Nessa época, a gente fazia refeição para 200 pessoas lá, todos os sábados, sopa. E fazíamos 200 marmitas uma vez no mês. Então alimentávamos 400 pessoas, diário 200 semanal. Em fevereiro recebi um diagnóstico de leucemia. Aí eu fiz isso, que está no primeiro imagem, sofrer. Aquilo caiu como uma bomba na minha vida. E eu peguei e falei, e agora? Cara, no meio de uma pandemia, eu recebo um diagnóstico desse. Aí qual que são as perguntas? Não tenho vergonha de dizer algumas preces ao Senhor, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque não é o que a gente fala, quando alguma coisa acontece? Puxa vida, me aponta o caminho, o que está errado na construção da minha vida, me dedico a essa casa, me dedico a tudo que faço, e sempre cobrando de Deus. E né, claro que não teria resposta. Passou algum tempo, depois de 90 dias, estudando, vendo qual é o grau da leucemia, eu comecei a arrastar. E fazia isso que eu estou falando aqui com todo mundo que encontrava. Alguém chegava, como é que está a sua vida? Estava bom até fevereiro, né? Agora, com esse trem aí, agora eu vou morrer logo. E eu comecei a arrastar a doença. E ela passou a assumir a minha vida 100%. E eu arrastava, mas ela estava dentro de mim. E aí fui analisando, pesquisando, fui médico, o médico falou, olha, essa leucemia ela é crônica, ela é indolente. Aí ele usou um termo que me agradou muito, ele disse, ela não tem pressa de matar. E eu falei, graças a Deus, eu não tenho pressa de morrer, então nós vamos dar certo, nós vamos combinar. Então eu falei para ela, eu vou pôr um nome carinhoso dela, de Lelê, qualquer coisa, para ela, fica calma, nós vamos caminhar junto pelo tempo que for possível. Não tenha pressa, que eu não tenho pressa. E já faz 4 anos, diagnóstico de 8 anos de vida, já foram 50%. Fevereiro completa os 4 anos. E estamos bem de saúde. Aí o que aconteceu? Eu comecei a aprender com ela. Meu tempo é curto, eu tenho que cuidar agora de quê? Do espírito, da outra encarnação. Essa já está praticamente finita. Eu fui agraciado. Alguém aqui tem dúvida de que vai morrer? Eu também não tinha. Mas eu sou privilegiado, eu sou melhor do que vocês. Eu sei de que eu vou morrer, vocês não sabem.
Vocês vão morrer de quê? Atropelados, assaltados? Eu sei o que vai acontecer. Então, até brinco, se vier outra coisa, para mim é lucro, porque a fase final desse processo é dolorosa. Espero não chegar até lá. Então, ser atropelado por uma bicicleta, carroça, para mim é realmente uma coisa positiva. E aí eu aceitei ela como uma dádiva. Ela é graciosa na minha vida, ela me ensinou a viver. Sabe por quê? Hoje eu sou presidente de um projeto que nós fazemos 580 refeições por semana, por conta da leucemia. Ela acelerou a minha vida. Eu faço na minha casa 200 marmitas, todo sábado, só eu e a minha esposa. E sabe quem entrega? Os jovens lá da igreja adventista. Caravana de crianças de 14, 13 anos, os desbravadores, aquela turminha lá. É o velhinho, é o vovô lá, Cleomar, que faz as marmitas. Vão lá em casa buscar as marmitas e entregam sem nenhum preconceito. O cristianismo rompendo fronteiras de seletividade. Frequento a igreja deles e outras coisas, sou muito bem tratado. E alimentamos também lá no Batuíra, todo domingo, fazemos refeição para 200 pessoas. Então eu transformei a dor, o sofrimento, numa mensagem de amor na minha vida. Então, hoje eu agradeço por ela ter vindo. 70 anos já carrego. Qual que é a expectativa? De quê? 70 anos vivendo bem e assistindo. E fixando na minha existência 2 verbos. Servir e semear. Servir nessa vida e semear para a próxima encarnação. Já falei para minha esposa, estou preparando porque com certeza eu vou ter uma reencarnação mais leve. Eu falei, você trata de me acompanhar, senão a gente não encontra de novo. E ela fica, você fica fazendo terrorismo na minha vida. Eu falei, não, nós vamos voltar junto. Porque é uma parceira, ela que trouxe para a doutrina, ela que me converteu, ela que tirou de onde eu estava. Não que eu estava no lugar errado, eu estava no lugar certo, mas numa prática diferenciada. E não, na doutrina eu me encontrei, me achei, me realizei e me transformei total. Porque eu entendo que eu tenho uma missão, assim como cada um de vocês tem uma missão. A missão não é só glamour, a missão é existencial e evolutiva. Então todos nós temos. Aonde você estiver, faça algo que você veio fazer. Nós temos que entender que a reencarnação é um atalho para a escada das ascensões. Temos vários graus de espírito e nós vamos evoluir. Então não perca essa encarnação, ela é a melhor da sua vida. É agora que você pode transformar a sua vida daqui para frente. Não tem como mudar nada do que já viveu, do que já aprontou, mas nessa você pode programar para a próxima. Então é a melhor. Olha o que diz lá, ó. Por esse motivo o ser humano deve amar a existência de lutas e amargura temporária. Olha o que nos ensina Emmanuel. Porquanto ela significa uma bênção divina, para que eu me reconstrua, para que eu me refaça, para que eu me ressignifique. Quando falamos sobre casa errada, olha como que é o cenário do nosso retorno. As dívidas morais, as aflições, méritos e deméritos, a raça, a nação, a família, os espíritos terrestres que nós havemos amado, nos atraem. Portanto, eu não estou no lugar errado, eu não estou no emprego errado, eu não estou no contexto errado de nada. Eu estou com quem eu deveria estar. Os laços do passado reatam-se em filiações, alianças e amizade antiga. Mas olha esse último alerta. O ódio também nos aproxima. As antipatias naturais, nós não temos antipatia por algumas pessoas, que é natural. Nunca vi a pessoa, alguém me apresenta, e aí, ó, essa é minha melhor amiga, não sei o que e tal, aí depois sai de perto, pergunta, como é que foi? Olha, aí nós terceirizamos, né? O meu santo não bateu com dele. Não é o santo, é você. Não deu certo, não deu liga. Antipatia natural. E quando isso é dentro da família? E agora nós vamos viver esse exercício. E eu convido vocês a serem exatamente acessíveis. Elimina qualquer possibilidade de não participar do grupo do Natal, que agora todo mundo vai abrir as famílias, né? Agora é o grupo da ceia de Natal. Aí vai inclui e tal. Aí primeira discussão que vai gerar atrito. Quem leva o quê? Aí o ano passado, ó, já tem 3 anos que fulano só leva arroz, branco.
Fala para pôr um trenzinho lá nesse arroz, um colorido, uma passa, sei lá. Mas só arroz branco, fulano, não. Já começou a discussão. E aí já cria a empatia de quem leva o arroz. O arroz se transforma num caruncho na vida da gente. E aí você fala, não, aí a pessoa que criou o grupo fala para você, você vai esse ano? O ano passado você não participou. Não, esse ano eu vou participar. Eu estou precisando, eu quero rever todo mundo, eu estou numa fase diferenciada, agora eu estou na doutrina espírita, eu fiz um tratamento, fui bem sucedido no tratamento, Deus está me dando uma chance boa, eu estou recuperando meu filho, esse ano eu vou no Natal, pode ficar tranquilo, coloca meu nome. Aí passa meia hora, você pensa, aí você volta lá no grupo, aí chama a pessoa no privado, fulano vai, você põe o nome lá do seu antipático. Aí ele fala, foi o primeiro que confirmou. Não, então vou deixar para o ano que vem. Não dou conta. Não é assim que acontece? O ódio também nos aproxima. Então vai lá, você não precisa ser o Papai Noel dessa pessoa, mas chega lá, dá um Feliz Natal no atacado, passa esse momento, viva, enterra isso. Não é morrer de amor, amar os vossos inimigos, não é eu ficar beijando e abraçando quem eu não gosto, Não. É simplesmente você ser normal com todo mundo. Seja simpático, mas não retrua. Agradeça esse universo reencarnatório que é o nosso planeta Terra. É aqui que nós reencarnamos. Poderíamos ter reencarnado em planetas mais primitivos. O mundo está se transformando. Então é aqui que nós vamos viver. E aí outra coisa que devemos valorizar e reconhecer. O nosso corpo físico. É a nave que me leva ao redor do mundo. É com esse corpo que eu possibilita o espírito de evoluir, de praticar, de ser fraternal, de fazer coisas boas, de caminhar. O corpo é a estrada do espírito. Dor e prazer são desvios da mente. É uma linha tênue que separa os dois. Na mesma hora que eu estou triste, eu posso estar alegre, dependendo de um estímulo externo. Então não se entregue à dor e não se fique também eternamente do lado do prazer. Traça uma paralela a isso. E a doutrina espírita, essa é a maior riqueza que nós recebemos, principalmente aqueles que aqui estão, aqueles que buscam os ensinamentos, porque não existe nenhum segmento religioso, um arcabouço total de informações como na doutrina espírita. A revelação é muito potente, os ensinamentos são perfeitos, os ensinamentos são inúmeros na nossa existência. Procure o conhecimento, instrua-se, para que você possa fazer uma reforma íntima da melhor maneira possível. E por fim, Leon Denis, para quem está começando, ou ainda não está estudando muito, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro que tem uma leitura muito fácil, bastante doutrinária, esclarecedora. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Trata desses três aspectos do existencial. Leon Denis nos afirma, é necessário sofrer para adquirir e conquistar. Infelizmente, a nossa maior mestre chama-se dor. Ninguém aprende se não sofrer. Agora, não faça da dor, como naquela imagem, a pedra em cima da sua cabeça e você não mudar a sua análise sobre ela. Faça da dor o seu trampolim existencial. São necessários infortúnios e angústia. Isso faz necessário para nos fortalecer. Ouvimos frases de poetas aí que diz que o mar calmo não faz bons marinheiros. E é uma realidade. Como é que o espírito vai melhorar a sua capacidade de evolução se não passar por momentos de dificuldade, de reflexão? Não é assim que nós crescemos? Nas nossas relações conjugais, aqueles que não são egoístas e nem queiram se apropriar da vida do seu amado, do seu cônjuge, quando tem contendas, desavenças, e aí faz aquela chamada DR e saem fortalecidos. Fazem-se os acordos. Isso são os infortúnios e angústia. Para dar beleza à alma. É por amor que Deus permite o sofrimento. Amor a quem? A nós. Então Ele nos permite passar por dificuldades nessa existência para que a gente possa viver. Isso é motivos de resignação. Que sejamos conscientes de todos os momentos que ainda advirão na nossa vida. Alegres, tristes, bons ou ruins. E vença todos. Agradecidos a Deus
pelo acontecimento. Gratidão é uma via de mão dupla, para quem recebe e para quem envia. Então agradeça a Deus por tudo que chega até a sua vida. Desejo a vocês um feliz Natal, um feliz Ano Novo. Espero que a gente possa continuar em 2025 ainda levando a palavra, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu falo que você deixou de ser pastor. Eu falo, não, eu ainda sou pastor, troquei de rebanho. É diferente, as ovelhas agora são diferentes. Esse rebanho é maravilhoso, porque você foi presenteado com ensinamento, com toda uma literatura para você melhorar a sua vida. Você é gestor da sua existência. Então, cuide-se, seja resignado e seja feliz. Que todos possam, nesse instante, elevar o pensamento, lembrar daqueles que nós colocamos os nomes ali no nosso caderno de vibrações, que todos eles sejam ajudados, sejam reconfortados, e que o médico, o maior médico que temos na nossa vida, que é o médico Jesus, possa cuidar de todos, aqueles que já desencarnaram, aqueles que estão doentes, estão passando dificuldades, problemas dos mais difíceis. Nós elevamos o pensamento e pedimos ao nosso Mestre Jesus que abençoe a todos eles, que alivie dentro daquilo que eles merecem o sofrimento, que dê paz, que dê harmonia. E o remédio, que é o ensinamento do Cristo dentro do nosso coração. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelas palavras do nosso irmão que aqui esteve. Muito obrigado pela nossa vida, que todo dia nós somos chamados às nossas responsabilidades diante das tuas leis divinas. Que assim seja, Senhor, que assim seja.